Muito boa tarde, bem-vindo à terceira parte nas manhãs da Oasis FM. É um espaço de conversa com muitos convidados. Hoje tenho a honra de ter em estúdio o Presidente e o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço. Nesta data, 99 anos, hoje fazem 99 anos, estão de parabéns. Desde já agradeço a presença do Sr. Presidente Mário Lobato e o Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, Sr. Pedro Lima. Eu começo então pelo Sr. Presidente Mário Lobato. 99 anos de existência estão a ser assinalados e o aniversário é hoje, dia 7 de julho de 2012. Hoje, este ano, um pouco mais contido devido também a esta crise, e para o ano é uma grande data, 100 anos. Sr. Presidente, desde já muito boa tarde. Como é que vai ser vivido este dia aqui em Sobral de Montagraço? Esta data, 99 anos, é uma data muito bonita. Boa tarde, Raquel, boa tarde, ouvintes da Rádio Oasis. De facto, efetivamente, falar dos bombeiros de Sobral de Montagraço e os 99 anos é bastante interessante e, de facto, os dias de hoje faz com que tenhamos um bocadinho mais de contenção e um pouco mais de dificuldade, porque não é fácil, não tem sido fácil durante este ano aquilo que está a acontecer à Associação de Bombeiros. Mas estamos em festa, uma festa que efetivamente iremos fazer com todo o gosto para os bombeiros e para os corpos sociais. Pensamos de facto fazer este aniversário apenas, portanto, um dia de convívio, um dia em que os bombeiros fazem a sua formatura, vão ao cemitério e depois vamos ter, por volta das 20 horas, um jantar convívio. Este ano, 99 anos que se apagam as velas, com muito trabalho, com muitas preocupações, com muitas alegrias, com algumas tristezas também. Sr. Presidente, este dia para os bombeiros é um dia muito especial. É um dia em que as famílias também vão até ao quartel, todos os amigos que queiram se juntar. Tudo começa por volta de que horas, então, com este encontro de bombeiros? Portanto, a formatura será por volta das 17h30. Temos, portanto, entidades convidadas a nível do Conselho que irão estar presentes no aniversário, e depois irá haver a remagem ao cemitério, e depois também a situação, pelo meio há também a entrega de condecorações, portanto, a bombeiros, a novos bombeiros e outros bombeiros que fizeram já os seus 10, 15 e 20 anos. E depois, como disse, acabará com um convívio, portanto, um jantar convívio para os bombeiros e as pessoas ligadas à direção e à Assembleia Geral do Conselho Fiscal. 99 anos de existência para os bombeiros voluntários de Sobral de Montagraço, com altos e baixos. Este ano muito difícil, Presidente. Sim, muito difícil. São 99 anos ao serviço da população, ao serviço do país, e depois, em troca da população, ainda temos alguma coisa, mas a nível do governo, a nível do país, muito pouco. Porque, de facto, aquilo que por parte do Poder Central deveria de contribuir para os bombeiros, até ao momento não tem sido suficiente para que conseguimos levar por diante os nossos objetivos e aquilo que é as associações de bombeiros e os bombeiros. Boa tarde, Sr. Comandante Pedro Lima. Também é com muito prazer que o recebo hoje aqui nesta data
99 anos. Pedro Lima, há quantos anos é que já está como comandante da Associação dos Bombeiros? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Oásis. Portanto, esta pergunta em relação aos anos que estou como comandante, portanto, tomei posse como comandante em fevereiro de 1997. Portanto, já vão alguns anos nesta missão, apesar de ter abraçado a causa dos bombeiros já bem para trás, no ano de 75. Depois, então, nesta altura, com tantas dificuldades que o comandante Pedro Lima já passou com este ano, eu acho que é o pior ano. Eu sei que as notícias, quando são boas, tudo é bastante agradável. Quando não são, pronto. Quem tem responsabilidades é pior para resolver, mas com tantos cortes neste ano 2012, eu quase que me atrevo a dizer que este ano é um ano muito difícil para quem está à frente. Sem dúvida que é um ano difícil, mas as coisas fáceis têm uma fácil resolução, e nas coisas difíceis é que as instituições e as pessoas terão que dar o seu melhor para conseguirmos atingir os objetivos, e neste caso os objetivos é a salvaguarda dos bens haveres e das pessoas que estão e que esperam que, quando solicitarem os bombeiros de Sobral, os mesmos saibam responder afirmativamente às solicitações. Se para caracterizar o ano 2012 podemos dizer que, com todos estes cortes e alguns deles cegos, que estamos a viver um ano extremamente complicado e difícil, se nós recuarmos ao início da década de 90, vivíamos um cenário, se não idêntico, mas muito semelhante, portanto, ao que estamos a viver hoje. Simplesmente, na altura, as responsabilidades que existiam, quer ao nível dos corpos de bombeiros, a responsabilidade era praticamente a mesma, porque nós tínhamos que responder, portanto, aos incêndios, quer fossem urbanos ou florestais, tínhamos que responder aos acidentes, tínhamos o transporte de doentes ainda numa forma, de certa forma, incipiente, e os custos inerentes à movimentação do dia-a-dia da associação e do Corpo de Bombeiros eram bastante, reportando aos dias, ou comparando com os dias de hoje, eram bastante insignificantes. Daí, com maior facilidade, se conseguir resolver, portanto, as situações que, ao momento, já se faziam sentir em termos de dificuldade. Hoje, com um quadro pessoal manifestamente superior, e se calhar multiplicamos por 4 ou 5 o número de colaboradores. Portanto, os encargos, se os vencimentos em 90, nós mais ou menos temos a noção de qual era o valor dos vencimentos em 1990, hoje serão se calhar 5 vezes mais, 6 vezes mais, ou talvez mais do que essa multiplicação. Portanto, obriga, por um lado, em termos da gestão administrativa, a ter um maior cuidado e uma maior atenção, portanto, a possíveis desvios. Por outro lado, os cortes cegos que se fizeram, nomeadamente no transporte de doentes, que, como toda a gente sabe, era o único meio de receita que as associações de bombeiros tinham. Os cortes foram feitos de uma forma cega, em que os quadros de pessoal que tinham sido construídos ao longo do tempo para satisfazer as necessidades que o Ministério da Saúde nos ia solicitando, não de uma forma indireta, porque não íamos aparecendo as requisições no dia-a-dia a solicitar os transportes, e essa quebra nos transportes é muito grande. É muito grande. Por exemplo, a média de transporte de doentes que nós tínhamos em 2010 eram 50 doentes por dia. Nós hoje, no presente ano, temos uma média de transportes a rondar os 10, 11 pessoas por dia. Portanto, isto, como é lógico de deduzir, portanto, as receitas tiveram uma redução drástica.
portanto, e faz-nos pensar como é que vamos conseguir até ao final do ano, se é que vamos conseguir manter, portanto, toda a estrutura operacional que neste momento existe, e ela estava essencialmente virada para o transporte de doentes, mas também não deixa de responder, portanto, às situações de emergência, que essas sim são a responsabilidade direta dos Corpos de Bombeiros e do Corpo de Bombeiros do Sobral, e temos aqui um grande handicap, que é o facto de o Sobral não empregar bombeiros, emprega muito poucos elementos do Corpo de Bombeiros, portanto, e durante as horas do dia é extremamente difícil nós conseguirmos reunir número de homens suficiente para acorrer a quem de nós solicitar, portanto, numa situação de emergência. Sr. Comandante, falou-nos aí em várias situações. Estamos nesta altura em julho. Sabemos que também agora há uma equipa já para socorrer os incêndios, mas anteriormente não tínhamos, só tínhamos os voluntários, porque todos os outros estavam ligados também a outros transportes de doentes e assim sucessivamente. Qual é o balanço que nos pode fazer nestes primeiros meses e sabendo que o ano foi seco? Portanto, o balanço em termos de incêndios florestais, aquilo que eu posso dizer é que o início do ano foi extremamente problemático. Portanto, os primeiros meses do ano extremamente secos levou que houvessem um vasto número de ocorrências em incêndios florestais. Portanto, entretanto, vem um período de maior umidade e de chuva que acalmou. Portanto, na fase brava do dispositivo, que inicialmente estava previsto nós termos uma equipa de combate a incêndios, e conforme foi vinculado na comunicação social e muito especificamente em relação ao Sobral, visto que houve o tomar de consciência de algumas regras que foram impostas e que já eram na altura impostas aos Corpos de Bombeiros, nomeadamente no que diz respeito à tributação em sede de IRS dos elementos dos Corpos de Bombeiros voluntários e assalariados da associação, e os outros voluntários que não têm qualquer vínculo laboral com a Associação de Bombeiros. Portanto, isto levou a que a Federação do Distrito de Lisboa tomasse uma posição pública no sentido de não aceitarmos esse dispositivo, na expectativa que quer a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é quem tutela administrativamente os Corpos de Bombeiros, quer, por outro lado, o MAI, junto do Ministério das Finanças, conseguisse esta inversão de um despacho que vigora desde 2005, salvo erro, e que impõe esta diferenciação entre bombeiros, quando eles, ao fim e ao cabo, são na mesma bombeiros voluntários, alguns deles, poucos, com vínculo às associações de bombeiros, e a outra grande maioria que não tem qualquer vínculo laboral com a Associação de Bombeiros. Portanto, levou-nos a, como eu dizia, levou-nos a que em junho não aceitássemos a atribuição do dispositivo, mas dado, portanto, a situação que atrás reportei, que é a dificuldade de conseguirmos, após um alarme, conseguirmos ter elementos necessários para fazer face a qualquer emergência, e muito especificamente, e numa altura em que falamos dos incêndios florestais, era humanamente impossível conseguir cumprir com aquilo que está definido nos estatutos da associação, que é o socorro a pessoas e bens dentro da nossa área de intervenção. É lógico que os 4 ou 5 elementos que pertencem ao Corpo de Bombeiros e que têm o seu posto de trabalho no Sobral não iam ser capazes de resolver todas estas situações. Daí nós termos que abdicar da nossa posição e fazendo um retrocesso, aceitando a atribuição do dispositivo para a fase Charlie. Todas é mais, para nós, a fase Charlie Delta é a mais preocupante em termos de incêndios florestais, e podermos assim ter 7 elementos para o combate aos incêndios.
Convém referir que uma das situações que pesou nesta decisão foi o facto de, nos 4 meses, ou nos 3 meses e meio daqui para a frente, portanto julho, agosto, setembro e os primeiros 15 dias de outubro, estão praticamente preenchidos com elementos voluntários sem qualquer vínculo com a associação. Portanto, o que nos permite, de certa forma, cumprir com a legislação, havendo aqui, mantendo-se na mesma a tal tratamento diferenciado entre homens e mulheres que vestem a mesma farda, simplesmente uns têm vínculo laboral, outros não, portanto, e os que não têm vínculo laboral com a associação não têm que fazer qualquer desconto em sede de IRS. Portanto, basicamente era isto que me apraz restar neste momento. 99 anos de existência dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraça assinalam-se hoje, dia 7 de julho do ano 2012. Pergunto, Sr. Comandante, quantos elementos têm na totalidade os Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraça? Estamos muito próximo dos 90 elementos. Portanto, nem tudo é mau, conforme há pouco atrás referíamos as dificuldades que temos vindo a sentir, mas nem tudo é mau, porque o ano de 2011 e o ano de 2012 tem havido uma grande adesão de jovens, portanto, a alistarem-se no Corpo de Bombeiros. Portanto, isto é sinal que o voluntariado está vivo, é sinal que os jovens se interessam e se preocupam com o bem-estar do seu semelhante, portanto, daí se alistarem de uma forma livre e voluntária nos Corpos de Bombeiros. E gostaria de salientar, portanto, que durante o final do ano transato e o corrente ano desenvolveu-se uma escola de recrutas, de estagiários, portanto, que leva com que hoje esses 9 elementos, foram 9 elementos que iniciaram a formação, são 9 elementos que terminam a formação, logo aí é um sinal positivo. Portanto, terminaram a formação no passado sábado, dia 30, com os exames finais, e hoje irão receber, portanto, as divisas de bombeiro terceira, portanto, têm um ingresso na carreira de bombeiro, portanto, vão receber as suas divisas, o seu capacete, a sua machada, portanto, e irão ser elementos de plenos direitos e plenos deveres na vida do dia-a-dia do Corpo de Bombeiros. É uma satisfação. Sem dúvida, portanto, é sem dúvida, por um lado, bastante trabalhoso, porque são muitas horas de formação, mas é trabalhoso para quem dá a formação e também é bastante desgastante para quem recebe a formação. Conseguirmos arrancar com uma escola com 9 elementos e terminar essa mesma escola passados alguns meses com os mesmos elementos é extremamente gratificante, porque ao fim e ao cabo conseguimos perceber que os jovens estão disponíveis, estão bastante receptivos e se empenharam de uma forma bastante significativa para conseguirem atingir o objetivo que era chegarem a bombeiros de terceira. Sr. Comandante, essa escola nesta altura está já a fechar, mas provavelmente querem abrir de novo as portas, os novos talentos, o voluntariado está aberto ainda para ser bombeiro voluntário em Sobral de Montagraça. Sim, portanto as nossas portas estão sempre abertas para sempre que aparecem jovens ou menos jovens para ingressar no Corpo de Bombeiros, dado que eu costumo dizer que nesta missão, quando estamos por vontade e por querer, todos somos poucos. E quanto mais elementos tivermos, mais fácil será para todos conseguirmos responder, portanto, às solicitações que no dia-a-dia nos caem via telefone. Portanto, estão abertas. Nunca tivemos um período de inscrições, portanto elas estão abertas ao longo do ano. Portanto, vamos tentando gerir de alguma forma, tentar aqui um equilíbrio, de forma a garantirmos sempre que manter as inscrições abertas e depois ir criando condições para que estes novos elementos possam ter a formação adequada para depois
integrar o serviço ativo e efetivo dentro do Corpo de Bombeiros. Vou de novo voltar ao Sr. Presidente, então, Mário Lobato. Já falamos, então, deste dia que vai ser muito importante, então, para todos os bombeiros, mas para estes 9 que, nesta altura, também conseguem dar mais um passo na sua vida, concretizar mais um objetivo. Estão todos de parabéns a todos os que estiveram a dar a formação, aos bombeiros, aos novos bombeiros que estão também receptivos a ajudar sempre o próximo. Sr. Presidente, é preciso sempre muitas campanhas para manter esta casa de portas abertas. É uma casa, podemos chamar uma casa. Os bombeiros têm realizado algumas iniciativas como objetivo para aquisição, nesta altura, de uma viatura de combate a incêndios urbanos. Esta campanha, como é que está a decorrer? Pode-me dar algum ponto de situação? Sim, é de facto um facto. Iniciámos a campanha para o veículo urbano de combate a incêndio o ano passado. Podia ter corrido um pouco melhor, mas dadas as dificuldades também financeiras da população do concelho, e isto, portanto, é aberto à população do concelho e a quem queira colaborar connosco. Neste momento o valor ronda a ordem dos 20 mil euros, mas a viatura tem um valor substancialmente elevado. De facto, é uma viatura bastante interessante e há necessidade dela porque a viatura que nós temos já tem quase 25 anos. E precisamente por isso é que levamos por diante esta campanha. Campanha que vai continuar este ano. Vamos, a partir de setembro, junto da população do concelho de Sobral, para que nos possa ajudar para a aquisição desta viatura. Como sempre, quando batemos à porta da população do concelho, temos sempre tido uma boa receptividade, mas sabemos também que existem muitas dificuldades. Mas, de qualquer das formas, a viatura penso que irá aparecer. No ano 2013, que é Exatamente, quando fazem os 100 anos. 2013. Como é que está o restante parque de viaturas? Não sei quem é que quer responder, Sr. Presidente, Sr. Comandante. Como é que está então este parque de viaturas? Estamos nesta fase do verão, como é que estamos? Portanto, em relação a viaturas, estamos tão bem em viaturas como estamos em pessoal. Portanto, estamos bem em número de elementos, um nível de etário relativamente baixo, muita gente com vontade. Muitas vezes não têm a disponibilidade por parte das entidades patronais de os libertar, e outros nem mesmo têm condições, visto que trabalham fora do Sobral. Mas em relação a viaturas estamos bem. Mas isto não quer... Temos a única lacuna, que é uma lacuna significativa, que é o veículo urbano, que, contando com 25 anos, apresenta sérias debilidades, quer ao nível da bomba de serviço de incêndio, quer ao nível da carroceria. Daí o facto de nós estarmos a lutar para conseguirmos, portanto, esta nova viatura que poderá dar o seu contributo nesta missão, que é no combate aos incêndios urbanos e industriais, que felizmente não somos muito afetados com este tipo de ocorrências, mas existem nos nossos registros várias ocorrências ainda durante este ano de incêndios urbanos, e para tal precisamos estar devidamente equipados para poder fazer um bom socorro, dado que aí, de uma forma muito direta, estamos a lidar com a perda de haveres das pessoas, com a perda da sua habitação, do seu teto, de todo o recheio que existe dentro das habitações, assim como da vida das pessoas que podem estar dentro dessa habitação e serem afetadas pelos incêndios. Daí a nossa preocupação de estarmos a trabalhar para esta viatura.
Mas há aqui uma parte que eu gostaria de deixar, que é o facto de hoje estarmos bem em termos de equipamento, em termos de viaturas, não quer dizer que amanhã não poderemos estar numa situação bem mais complicada em termos de viaturas. Porque se nós fizermos uma análise rápida à situação, podemos dizer, o Sobral é um concelho que tem à volta de 600, 700 hectares de floresta, tem uma área enorme em termos de terrenos incultos, que essa é uma das grandes preocupações que nós restamos com alguma apreensão, o número de hectares de terrenos incultos e com combustível leve, que quando o incêndio entra nesses terrenos evolui de uma forma assustadora, com velocidades bastante grandes, com grandes dificuldades em termos de acessos, porque as propriedades foram abandonadas, os caminhos abandonados estão, e há uma grande dificuldade depois em conseguir ter o avanço dos incêndios. Mas conforme eu dizia, em relação às viaturas, se nós tivermos a infelicidade de perder qualquer uma das unidades que estão ao serviço neste momento do Corpo de Bombeiros, e posso-me reportar para a viatura mais nova, que é do ano 2006, portanto tem neste momento 6 anos, se nós tivermos a infelicidade de ter um acidente com essa viatura e que seja considerado perda total, vai ser mesmo perda total. Porquê? Porque os critérios definidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil para a substituição de viaturas perdidas em incêndios florestais é extremamente redutora para a grande maioria, para todas as associações de bombeiros do país. E eu digo isto pelo seguinte: quando a associação comprou esta viatura em 2006, não havia um caderno de encargos com as especificações técnicas para as respectivas viaturas, coisa que neste momento, na atualidade, existe, que traz uma série de alterações, nomeadamente em termos das viaturas, em termos de equipamento, e conforme eu dizia antes, a viatura que nós adquirimos em 2006 custou à associação 125 mil euros. E, conforme referi, não estava obrigada a uma série de alterações e de imposições que o caderno das especificações técnicas hoje obrigam. A Autoridade Nacional de Proteção Civil tem definido numa circular referente às despesas com os incêndios florestais que o valor para uma viatura VFCI está enquadrado nos 115 mil euros. Logo, temos aqui um diferencial de 10 mil euros entre a viatura que foi comprada em 2006 e o valor referencial que a autoridade define para a viatura tipo, 115 mil euros. Depois, a viatura em 2006 foi comprada praticamente cofres vazios, sem as especificações que hoje são impostas à viatura. Portanto, o que é que isto pressupõe dizer? Pressupõe dizer que há aqui logo à partida um diferencial em muito superior a 20 mil euros entre o valor que é atribuído pela Autoridade Nacional de Proteção Civil à viatura tipo e ao real custo da viatura. Por outro lado, se a viatura estiver dentro do período de vida útil, que é dos 0 aos 15 anos, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dá 80% sobre o valor base dos 115 mil. Portanto, ainda maior é a decalagem entre aquilo que a autoridade dá para a reposição da viatura e aquilo que a viatura efetivamente custa. O que isto pressupõe dizer é que se tivermos a infelicidade, e que eu espero e desejo que não aconteça, mas se tivermos a infelicidade de perder uma viatura no combate aos incêndios, a Associação dos Bombeiros de Sobral Montagraça não vai ter condições para repor essa mesma viatura, porque não vai ter condições financeiras para ir fazer um investimento que é capaz de rondar os 40, 50 mil euros para substituir um novo carro. Portanto, se tivermos um acidente, vamos dizer, olha, perdemos mais uma viatura, ficamos com 2, mas já amanhã, se perdermos outro, vamos ficar com 1, porque a Autoridade Nacional de Proteção Civil, de há uns anos a esta parte, deixou de haver o plano de reequipamento. Portanto, as viaturas que têm sido atribuídas através do CREN, com algumas vicissitudes que quem está na área dos bombeiros as conhece. Portanto, e é esta uma das nossas preocupações e uma das lutas
que também fazia parte das lutas da Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa, que era estas dificuldades que existem na circular financeira sobre os fogos florestais, em que não entendemos que tenha que haver esta desvalorização numa viatura que tem que estar com a inspeção periódica feita e sem registros que impeçam a viatura de circular. Portanto, se a viatura estava nas devidas condições, independentemente de ter 0 anos ou de ter 20 anos, ela estava ao serviço do dispositivo, foi perdida ao serviço do dispositivo, portanto a autoridade simplesmente teria que, e conforme é o ditado antigo, que é quem estraga velho paga novo. Mas não é este o entendimento da ANPC, não foi este o entendimento da Liga dos Bombeiros Portugueses, que também discutiu e aprovou estas situações. Portanto, e nós, associações de bombeiros, vamos, espero eu, algumas delas se calhar vão se ver afetadas com este problema, mas que é um problema que afeta todas as associações e corpos de bombeiros do país, mas acho que andamos todos adormecidos, e só quando temos a porta arrombada é que nós a seguir vamos trancá-la. Portanto, vai ser um ano, e em termos de incêndios prevemos que seja um ano extremamente complicado, dado o tipo de inverno que tivemos. As últimas chuvas fizeram crescer de uma forma bastante grande, portanto, o combustível, e vamos desejar que a época no fim se traduza por um verão úmido, com poucas ignições, mas aquelas que existirem vão dar de certeza grandes preocupações aos bombeiros, e esperar que também não haja nem danos materiais nem danos pessoais a lamentar no final desta época. Estamos à conversa com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraça e o presidente também da Associação dos Bombeiros do Sobral, o Sr. Mário Lobato. Hoje completam 99 anos de existência, neste dia de sábado, 7 de julho. Fazemos uma pequena pausa, mas voltamos já a seguir. E depois desta pequena pausa, continuamos a conversa então com os bombeiros voluntários de Sobral de Montagraça, em estúdio. Neste dia de aniversário, 99 anos se assinalam nos bombeiros de Sobral de Montagraça. Em estúdio tenho o Sr. Presidente Mário Lobato e o Sr. Comandante Pedro Lima. Há pouco o Sr. Comandante Pedro Lima falava-me das dificuldades. É um ano que se tende a agravar-se estas situações, situações que algumas ainda nem estão muito bem explicadas, não sabemos bem o que é que lá vem, porque as leis vão saindo, mas saem de uma forma em que a direção e os comandantes não ficam a perceber muito bem. Estou a dizer alguma coisa que não é correto, Sr. Comandante? Não, é assim, nós percebemos bem, porque o fito é que os gestores das associações cada vez têm que ser melhores gestores, porque ao fim e ao cabo as associações de bombeiros estão, e cada vez mais, a financiar o Estado, que é quem tem a obrigação de prestar socorro aos seus cidadãos. Mas neste momento estamos numa situação de grande fragilidade, como eu disse anteriormente, dado que o único meio que as associações tinham em que entrava valores nos cofres das associações eram os transportes de doentes. Com a redução drástica que aconteceu no transporte de doentes, portanto, as associações de bombeiros vêm-se confrontadas com um déficit de tesouraria e mais tarde um déficit em termos de receita e despesa, que não vai permitir a grande maioria das associações satisfazer, conforme tem satisfeito até aqui, os seus compromissos, quer com fornecedores, quer com inclusivamente os seus colaboradores diretos, que são os funcionários. Portanto, porque tudo isto está numa gênese e fala-se que em outubro vai sair uma série de alterações, e fala-se ao nível governamental
que se vai rever o mapa do socorro em Portugal. Portanto, isto de certa forma deixa-nos ficar com a pulga atrás da orelha, como é normal dizer-se, porque na atual legislação que ainda está em vigor, as associações podiam se agrupar, sendo as associações dentro do mesmo concelho. Portanto, e acontece aqui que os nossos vizinhos ao lado, os 3 corpos de bombeiros do concelho de Mafra, Malveira e Ericeira, o ano passado fizeram uma aglomeração de associações. Portanto, há uma gestão conjunta das 3 associações como há uma alteração que foi há cerca de um mês aprovada em Conselho de Ministros, prevê-se que essa aglomeração de associações possa acontecer em corpos de bombeiros de concelhos diferentes. Portanto, isto, a quem já está há algum tempo habituado a estas artimanhas legislativas, leva a antever que se calhar o futuro será alguns concelhos de maior dificuldade em termos de equilíbrio das contas das associações, levará a que talvez venha a haver uma intenção por parte do Governo em que estas mesmas associações se venham a aglomerar, e ao haver aglomeração de associações, o que é que vai haver? Vai haver uma redução que é automática em termos de custos, porque neste momento temos 2 centrais a funcionar, que eu falo, por exemplo, um vizinho do lado que tem operadores de central para garantir o seu atendimento, nós temos os nossos para garantir os serviços que caem na central. Se passarmos a ter uma central única, é lógico que metade das pessoas irão fazer o mesmo serviço com custos mais baixos. Mas vamos ter aqui outra situação, que é mais desemprego. Aquilo que nós há tanto tempo falamos e que continuamos a pedir que nos seja atribuído uma equipa de intervenção permanente, uma equipa que ao longo dos 12 meses do ano esteja disponível nas horas mais complicadas do dia para garantir o socorro. Se calhar depois vão dizer, não, mas não é preciso 2 municípios vizinhos, 2 corpos de bombeiros vizinhos terem cada uma equipa. Não, vai uma equipa para um corpo de bombeiros e esse corpo de bombeiros vai ter a responsabilidade de fazer o socorro no concelho A e no concelho B. Portanto, isto são algumas pistas que nos levam a que se calhar o mês de outubro. E porquê o mês de outubro? Porque normalmente o mês de outubro já entrou as primeiras umidades, portanto estamos no início do ano hidrológico, portanto a possibilidade de ocorrência de incêndios florestais é bastante inferior, e então permite algum espaço de tempo para que possa haver toda esta mexida em termos do que é as associações e corpos de bombeiros, e vamos lá ver como é que depois a população vai reagir, porque vamos perder a nossa tradição, as nossas raízes. Portanto, os bombeiros de Sobral têm a sua tradição, têm as suas raízes, os bombeiros da Ruda dos Vinhos têm a sua tradição, têm as suas raízes. Portanto, uma associação que hoje já é centenária, a nossa, se Deus quiser, fará para o ano os 100 anos, mas isto vai mexer com a vida das populações, vai mexer com a vida das próprias associações e dos próprios corpos de bombeiros, e não sei se se avizinha algo de bom, porque os últimos governos, vários ao longo dos anos, têm sido pródigos a legislar na área dos bombeiros, mas cada vez que sai uma lei, quer seja decreto-lei, é mais danosa que a anterior. E isto muitas vezes revela a falta de conhecimento que o legislador tem do funcionamento dos corpos de bombeiros, do funcionamento das associações de bombeiros, mas depois é lei, a lei tem que se cumprir, e estando mal feita, não se dá o braço a torcer e não se faz uma alteração, mantém-se teimosamente mesmo situações que depois em nada trazem de bom para a vida e para a segurança das populações. Essa lei que nos fala, que pronto, estão, pode-se dizer, ainda em preparação, e se estão preparadas, ainda não chegaram a Sobral de Montagraça nem a qualquer associação dos bombeiros, podem sair em outubro, e esta associação dos bombeiros terá que se juntar a outra, e mal para as populações. É assim, não está nada definido, e esse decreto-lei, nós, associações e corpos de bombeiros, já temos uma cópia do que foi aprovado em Conselho de Ministros. Não sabemos se a redação final vai ser idêntica, portanto, ou igual àquela que nós temos, mas o que ela prevê é que a possibilidade das associações, mesmo de concelhos diferentes, se aglomerarem.
mas não vai sair por decreto que a Associação dos Bombeiros do Sobral vai se ter que aglomerar com a Associação dos Bombeiros de Arruda dos Vinhos. Isso não vai sair por decreto. Portanto, o que estão neste momento a acontecer são uma série de situações de estrangulamento da vida e da saúde financeira das associações, e quando as associações se virem, e muito concretamente os dirigentes das associações se virem confrontados com um buraco financeiro, porque não conseguiram resolver nem criar mais valias para que não aparecesse um déficit em termos das contas, depois vai ser assinada a possibilidade de, ou fechas a porta, ou se não fecharem a porta, há a possibilidade de se aglomerarem com o Corpo de Bombeiros A ou B ou C e passam a fazer parte de uma aglomeração de associações, e esta situação financeira tenderá a minimizar-se. Portanto, e é isto que nos preocupa de certa forma, porque não vai ser extinta nenhuma associação por decreto. Aí temos de ter nós todos a noção. O que é certo é que já no nosso país existiram associações e corpos de bombeiros que, por dificuldades financeiras, tiveram que fechar as suas portas, dispensar os seus colaboradores, e os elementos que pertenciam ao Corpo de Bombeiros ficaram sem a possibilidade de fazer socorro à população, porque as viaturas, mesmo que estando no quartel, a maior parte delas está desprovida de combustível para fazer socorro. E depois deixa de haver toda a estrutura organizativa para que possa haver prestar o socorro às populações. E é isto, de certa forma, que nos preocupa, porque se fala muito nas alterações que vão acontecer a partir de outubro, mas não é do conhecimento público, e muito em especial das entidades que representam os bombeiros, e falo em termos da Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa em relação ao Distrito de Lisboa e da Liga, que tenham emanado qualquer informação para as diversas associações a dizer perspectiva-se que isto venha a acontecer. Portanto, e quando este silêncio acontece, normalmente não é bom presságio este silêncio, e já estamos habituados a situações idênticas. Esperemos é que pelo menos não aconteça, mas eu não queria ser pessimista, mas os dados apontam nesse sentido. Esse sentido que as populações ficam bem piores em termos de socorro depois. É um facto, mas depois reverter algumas situações vai ser extremamente complicado. Portanto, vamos esperar por outubro, vamos ver o que é que realmente se entende e o que é que o Governo entende em todo este processo. Portanto, e não nos podemos esquecer do que é que ainda está a dividir o país com o problema das freguesias, porque inicialmente falou-se em freguesias e concelhos. As freguesias está a dar água para as barbas, porque da informação que eu tenho ainda há uma série de situações por decidir. Vamos lá ver se o Governo não vai seguir também na área dos concelhos, e que, por arrasto, a situação dos corpos de bombeiros, ainda antes de se mexerem ao nível dos concelhos, não sejam os corpos de bombeiros a terem que se aglomerar no sentido de poder garantir a sua subsistência de uma forma completamente diferente daquela que existe hoje. Outra preocupação é também o processo de certificado de qualidade ISO 9001. Só com esta certificação é que podem, a partir de 2013, também fazer o transporte de doentes. Portanto, sem dúvida que... Qual é o ponto de situação nesta altura? Depois dessas preocupações todas que colocou aqui, ainda tem também esta, não é? Sem dúvida. Em relação ao transporte de doentes, e quem nos colocou essa obrigatoriedade foi o Hospital Beatriz Ângelo, portanto o Hospital de Loures. O que é certo é que no final do ano passado fomos contatados pela administração do hospital no sentido de disponibilizarmos, portanto, e darmos informação das condições para efetuarmos transporte para o Hospital de Loures, inclusivamente e exclusivamente dos utentes do nosso concelho.
A resposta que a associação deu é que sim senhor, estava disponível para fazer o transporte de doentes programado, portanto os doentes não urgentes, para o Hospital de Loures, nas mesmas condições que são feitos para qualquer outro dos hospitais, de acordo com a tabela que está aprovada entre o Ministério da Saúde e a Liga dos Bombeiros Portugueses. O que é certo é que até à presente data, e estamos a trabalhar para o hospital desde fevereiro deste ano, não recebemos uma única requisição de transporte do Hospital de Loures para transportarmos qualquer utente do concelho de Sobral para esse hospital. Temos nota de que existem ambulâncias da empresa que ganhou esse concurso no princípio do ano, que tem feito diversas deslocações ao concelho no sentido de transportar utentes do Hospital de Loures da residência até ao hospital e do hospital para a residência. Portanto, sabemos que essa empresa na altura ganhou o concurso por valores completamente diferentes dos valores cobrados pelos bombeiros, porque nós cingimos pela tabela que está aprovada pelo Ministério da Saúde e pela Liga. Agora no mês de junho, e fomos informados numa reunião que iríamos receber um protocolo de colaboração de prestação de serviços, o qual tínhamos que assinar, coisa que nunca vimos uma letra. Agora em junho voltámos a ser contatados pela administração do hospital, voltando a reiterar, portanto, a necessidade de nós nos disponibilizarmos a efetuar, identificar a disponibilidade para podermos fazer esses transportes. Em relação a isto, o que eu penso é que não é mais nem menos que um proforma, um processo de consulta a diversas entidades, para depois voltar a adjudicar à mesma empresa ou à empresa idêntica que já está a operar no terreno. Portanto, eu julgo que isto é um proforma. E como, por outro lado, aquilo que nós temos que essencialmente pensar, e isto sou eu enquanto comandante e assino e subscrevo na totalidade aquilo que estou a dizer, os bombeiros têm que se reajustar nas exigências e naquilo que é o seu serviço. E se nós recuarmos algumas décadas para trás, os bombeiros tinham essencialmente intervenção em tudo o que diz respeito à emergência, que eu continuo a defender que tem que ser os bombeiros a fazer tudo o que é incêndios, tudo o que é inundações, tudo o que é o socorro em acidentes, e o transporte de sinistrados na área quer dos acidentes, quer em termos do pré-hospitalar. O transporte não urgente de doentes pode ser feito por qualquer outra entidade, sem ser os bombeiros. Agora, aquilo que os bombeiros precisam, acima de tudo, é ter uma lei de financiamento que garante efetivamente que as associações e os corpos de bombeiros tenham ao seu serviço pessoal com formação, qualificação, para saírem ao minuto em termos de socorro e não andarmos aqui entretidos com uma situação que é o transporte de doentes não urgentes, que a maior parte das vezes não é mais do que um serviço de transporte que pode ser feito por qualquer outra empresa, e vem aprovar o recente despacho do Ministério da Saúde, que veio a inventar uma nova viatura, que é o viatura de transporte simples, que qualquer pessoa com formação básica de socorrismo e com a identificação do transporte de doentes, com uma mala de primeiros socorros em que tem que ter luvas descartáveis e saco de vómito, portanto não é preciso mais nenhum equipamento, pode fazer esse transporte. Portanto, se uma viatura e uma pessoa com um mero curso pode fazer esse transporte, por que razão é que um dos bombeiros tem que estar empenhados com formação de 50 horas, cada tripulante, com viaturas que, para além do livrete, têm que ser vistoriadas pelo INEM para terem mais um boletim para autorizar a mesma a transportar doentes, a sermos sistematicamente perseguidos pelas forças policiais e em especial dentro da cidade de Lisboa, a solicitar a identificação dos bombeiros, a pedir os cartões dos cursos que possuem, a solicitar o boletim das viaturas. Portanto, neste momento está mais uma vez a haver caça
às viaturas de bombeiros, no sentido de penalizar as associações que têm em processo de legalização, portanto, esta situação das viaturas. A Escola Nacional de Bombeiros, que ao longo dos anos ia atribuindo os cursos de primeiros socorros e que no final do curso chegavam aos corpos de bombeiros a emissão dos cartões que identificavam os seus titulares de que tinham o curso, hoje exige 10 euros por cartão a cada elemento para que possam ter para que o cartão seja emitido. É lógico que houve resistência por parte da Federação e por parte das associações e corpos de bombeiros do distrito para que isto não acontecesse, e o que é certo é que os elementos fazem o curso. Posso dizer que os cursos feitos em 2010 ainda não recebemos o certificado do mesmo curso. Fizemos cursos em 2010, fizemos cursos em 2011, fizemos cursos em 2012. Ainda hoje, há pouco antes de vir para cima, estava em contacto com um colaborador da Escola Nacional de Bombeiros e que disse ao comandante: os cursos de 2011 ainda não saíram certificados. Eu sei, mas pedi um comprovativo para podermos depois mostrar às forças policiais que realmente o elemento tem a formação, porque pronto, é esta série de situações que depois, de certa forma, por muita vontade que nós tenhamos de continuar a lutar e de continuar a que o dia-a-dia se faça com a melhor qualidade, depois nos vem a desgastar e nos faz perguntar, mas afinal, o que é que se pretende dos bombeiros? Porque eu sempre entendi e sempre pensei que a lei, se existe, é para toda a gente cumprir. Agora, não consigo perceber é como é que se faz calça à multa nas viaturas dos bombeiros. E isto hoje está a acontecer na cidade de Lisboa. Sr. Presidente, praticamente a terminar a nossa conversa de hoje. Hoje assinala-se 99 anos de existência da Associação dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço. É um dia também com muitas preocupações, mas é um dia de festa. São 99 anos, uma idade lindíssima para ser assinalada e para continuar por muitos e bons anos. Eu ia pedir ao Sr. Presidente que deixasse uma mensagem a toda a população que se junte neste dia para ver a formatura, para estar junto dos bombeiros, porque é necessário também a população estar presente nestes dias de festa, e hoje é um dia de festa para os bombeiros voluntários de Sobral de Montagraço. Efetivamente é uma verdade. E a população, principalmente as que estão assim um pouco mais aproximado à Associação de Bombeiros, aos bombeiros, os familiares, as pessoas que gostam ainda um pouco do associativismo e do voluntariado, ainda vêm até nós e ainda estão presentes no dia do aniversário, que para nós muito nos orgulha. E de facto é um dia agradável, é um dia de festa, é mais um ano que se passa na vida da associação e está-se a aproximar os 100 anos. Com todas as dificuldades que existem, as coisas não tão fáceis para a Associação de Bombeiros, não sabemos daqui a um ano o que irá acontecer, porque por parte de quem nos deveria apoiar, portanto, cada vez há menos apoio, há menos participação, há menos colaboração e assim não vamos muito longe. Não é fácil. Efetivamente, pronto, é um dia de festa, vamos esquecer agora um pouco isto e agradecer de facto à população do Concelho de Sobral de Montagraço, que tem colaborado imenso com os bombeiros em todas as iniciativas que nós fazemos, dão sempre o presente. É um facto. E isso para nós orgulha-nos e faz ainda que nos sentimos ainda um pouco com vontade de ir por diante. E vão continuar, provavelmente, porque nós precisamos dos bombeiros, o que será de cada um de nós, e eu falo como sobralense, sem os bombeiros voluntários, aqui nós chamamos e eles estão no local, por vezes sabe Deus o que lhes vai e as famílias que eles deixam também para trás para socorrer em aspectos de doença ou aspectos de incêndio.
E por isso mesmo nós, e eu falo como sobralense, necessitamos, e logo mais a partir das 5h30 faço o convite para que todos estejam presentes junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, para que se juntem a esta causa que são os 99 anos, para que vejam também a formatura, também vai-se assinalar um momento lindíssimo, que são 9 bombeiros também que vão ser, e outros tantos que vão ser condecorados porque o merecem, porque também com muitos objetivos subiram mais um degrau na sua vida. E por isso mesmo, a partir das 5h30, não é assim, Pedro? Mário, 5h30 da tarde, podem estar junto ao quartel, com muitas preocupações que os bombeiros tenham, e que muitas decisões ainda não tenham também saído cá para fora, mas temos que viver o nosso dia-a-dia, dia após dia, e por isso mesmo hoje é dia de festa, são 99 anos. Fica o convite para estarem também junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários. Antes de terminar, eu vou dar a palavra ao Pedro. Eu queria que o Pedro também dissesse o que pretende, mas antes de fecharmos a conversa, o Pedro também tem que me deixar aquelas recomendações, os cuidados a ter neste verão. O verão está instável, como também esteve o inverno. Uns dias estava com temperaturas que parecia verão, outros dias, depois tivemos uma altura em que choveu, e agora estamos nesta época que uma semana temos muito calor, depois na outra semana destas temperaturas, mas as preocupações estão lá. E o vento é um inimigo também dos incêndios. Por isso, as últimas palavras são suas, Pedro. Ora bem, obrigado. E eu, antes de terminar, gostaria de fazer um agradecimento especial. Além de agradecer a todos os elementos do Corpo de Bombeiros e aos colaboradores da Associação, estes que, apesar de receberem um vencimento, também são voluntários, alguns que não envergam qualquer farda, gostaria de referir, e depois de todo este conjunto de preocupações que nos assiste e que nos preocupa, gostaria de vincar que a confraternização que vai haver entre o Corpo de Bombeiros e os órgãos sociais da Associação, portanto, Direção, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, o jantar de confraternização vai ser feito, confeccionado pelas nossas colaboradoras da Associação, portanto, numa forma de conseguirmos aí reduzir significativamente os custos. Portanto, depois o serviço vai ser feito pelos elementos mais jovens do Corpo de Bombeiros, que irão transportar da cozinha, o local onde vai ser confeccionado o jantar, irão transportar em travessas para as respectivas mesas, e depois, a partir daí, quem quiser repetir terá que se levantar e ir à cozinha para ser servido. Portanto, seria justo da nossa parte vincar que só é possível fazermos este jantar de confraternização com a boa vontade e com a disponibilidade das colaboradoras da Associação e algumas do Corpo de Bombeiros, que vão confeccionar, e aqui também estão elementos da direção, que vão confeccionar, portanto, o jantar para nós à noite podermos confraternizar. Portanto, e isto é mais um dado que nos dá algum prazer referir, porque é bom nós sentirmos que temos apoio, mesmo das pessoas que no seu dia-a-dia estão ali, que também ao fim de semana estão disponíveis para, de uma forma gratuita e num contexto completamente diferente de trabalho, poderem confeccionar uma refeição para os elementos do Corpo de Bombeiros e os órgãos sociais da Associação. Quanto aos conselhos em termos da problemática dos incêndios, portanto, eu quero sublinhar logo à partida que a legislação em vigor impede a realização ou a utilização do fogo como instrumento de limpeza dos terrenos, quer sejam terrenos
rústicos, quer sejam prédios urbanos. Portanto, durante este período, até 15 de outubro, e se não houver alterações das condições meteorológicas, não deve ser utilizado o fogo para limpeza de sobrantes de exploração. Mesmo que no dia anterior tenha chovido, não é um dado adquirido que se possa fazer com segurança a queima de sobrantes, porque pode levantar-se um pouco de vento e, em vez de termos uma pequena fogueira para queimar uns sobrantes, temos um incêndio a colocar em risco habitações, a colocar em risco pessoas. Portanto, o conselho que eu dou às pessoas é, durante este período, não utilizem o fogo para qualquer limpeza de terrenos, porque a legislação aí é extremamente clara e as coimas são bastante pesadas para quem utilizar o fogo como processo de limpeza. Esperar também o maior espírito de cidadania e de respeito para com o próximo por parte dos nossos municípios, porque tem acontecido de uma forma gratuita e com uma frequência anormal a caída de chamadas de falsos alarmes a solicitar, quer seja na área dos acidentes, quer seja na área dos incêndios, a solicitar a intervenção do Corpo de Bombeiros. Chegamos ao local, e ainda ontem à tarde isso aconteceu, fomos solicitados para um foco de incêndio na zona dos Pedrógãos, a viatura saiu, chegou lá, não havia qualquer foco de incêndio na zona. Portanto, o ano passado foram mais de 30 as situações de falsos alarmes que nós recebemos, que nós tivemos que nos deslocar até ao local e relembrar as pessoas que fazem isso que a viatura vai se deslocar. Durante esse período pode ter um acidente, porque quando as pessoas caminham não têm a certeza se é um falso alarme, se é realmente uma situação real, e que obriga normalmente a um incremento da velocidade, visto que há uma situação de alarme esse que quando chega ao local é falso. Portanto, estão a pôr em risco a integridade de uma viatura, a integridade física de 5 elementos que vão dentro da viatura, e que 5 minutos após pode haver realmente uma chamada de incêndio ou uma chamada para um acidente, e esses elementos estão impedidos de sair ao minuto por brincadeiras ou por ações negligentes de chamada de socorro para situações que não existem. Portanto, é um apelo que eu faço de uma forma muito fincada, que não utilizem os telefones nem as linhas de socorro para brincadeiras, pois estas situações podem sair extremamente complicadas para quem tem que prestar socorro. Pedro, para terminar, para ligar para os bombeiros, os números para emergência, queria que me deixasse os números dos bombeiros de Sobral de Montagraço. Portanto, para falar diretamente com os operadores que estão em serviço na Central do Corpo de Bombeiros, poderão utilizar o 261-941-122 ou o 261-941-815. De salientar que o Corpo de Bombeiros, a partir do dia 1 deste mês, dia 1 de julho, passou a fazer parte como reserva INEM. Portanto, temos um protocolo assinado em que a partir desse dia somos reserva INEM, e que para o INEM assumir a responsabilidade no transporte de doentes terá que fazer sempre o rastreio via telefone. Portanto, nesse caso, as pessoas ou ligam diretamente ao Corpo de Bombeiros, nós acionamos normalmente a viatura de imediato, mas passamos a informação ao CODU, que depois vai fazer o rastreio e verificar ou não da necessidade da ambulância, ou então ligarem imediatamente o 112, que irão ser atendidos pela central na CODU, que vai fazer de imediato, portanto, o rastreio, e caso haja necessidade, acionarem o Corpo de Bombeiros da área. Portanto, é uma opção. Portanto, de uma forma ou de outra, terão que sempre falar com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Portanto, a opção ligar para o Corpo de Bombeiros, a garantia que tem é que o socorro sai ao minuto, independentemente de estar garantido ou não
o pagamento do serviço. Se ligarem 112, vão ter que responder a uma série de perguntas que são feitas pelo operador, ele irá definir se justifica o transporte, se justificar, liga ao Corpo de Bombeiros a solicitar o envio do socorro, mas isto passaram alguns minutos entre a primeira chamada e a chamada que chama o socorro no Corpo de Bombeiros. Ficou alerta também nesta tarde de sábado. Nesta tarde de sábado que se cantam os parabéns ao Corpo de Bombeiros, aos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço. 99 anos de existência estão então a ser comemorados neste dia 7 de julho. Parabéns a todos os que estão, aos que já passaram, àqueles também que estão a chegar. Parabéns, Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço. Não se esqueça, hoje às 5:30 da tarde, junte-se então junto ao quartel dos bombeiros e assista também a este aniversário com decorações e também vão ver a formatura destes homens e mulheres que hoje fazem parte dos Bombeiros de Sobral. 90 elementos. Parabéns a quem está nesta casa, parabéns à direção, a todos os que mantêm portas abertas. Vamos aguardar também por decisões positivas e, claro, já sabem, estivemos aqui em direto nesta tarde com o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, o Sr. Mário Lobato, e o Sr. Comandante, Sr. Pedro Lima, eles que nos fizeram um pouco também da história dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço. Para a semana, novos convidados. Fica a promessa também de voltar para a semana. Um bom fim de semana. Já a seguir, Teresa Cláudio, aqui na Oasis FM.